Primeiro passo é entender quais são os grandes indicadores que uma empresa persegue, tá? E uma empresa, ela persegue três indicadores, três grandes blocos ali de indicadores. Uma hora ela vai para um lado, outra hora vai para o outro, mas ela está o tempo todo olhando para estes três indicadores. E quando você for olhar para os seus indicadores aí no planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, tudo que envolve essas áreas, você precisa sempre ou conectar esses indicadores direto com esses outros indicadores que a empresa olha, já vou falar sobre eles. Então, esse é um primeiro ponto, ou você conecta direto, ou conscientemente você entende qual o impacto aquele indicador que você está olhando tem em um destes três indicadores globais da empresa. Mas quais são esses indicadores globais que uma empresa olha? Eu vou falar aqui, é muito óbvio, mas você precisa ter isso em mente, porque planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, tudo que envolve estas áreas tem impacto direto nestes indicadores. Quais são eles? Caixa. Então, fluxo de caixa, de forma simples, quanto está sobrando na conta da empresa, a empresa está o tempo todo olhando isso, é fundamental, e aí eu vou falar sobre descasamento de caixa, que planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento tem muito impacto no caixa, principalmente no descasamento, e uma empresa ela morre pelo caixa, ela pode até ter uma rentabilidade fantástica, mas se ela tiver um descasamento de caixa, ela morre pelo caixa. O que é um descasamento de caixa? É você pagar o seu fornecedor muito antes de receber do cliente. Então vamos supor que você compre do seu fornecedor, tá? Vou colocar números aqui fechados, tá? Você compra do seu fornecedor ali com prazo de pagamento de 30 dias, só que você está trabalhando com 60 dias de estoque. Então você já tem um gap ali de 30 dias, tá? Você vai ter que pagar o seu fornecedor. E se você trabalha também com 30 dias de estoque de produto acabado e recebe do seu cliente só depois de 30 dias que você fatura, você tem 120 dias de descasamento de caixa. Tá, eu só me aprofundei nesse aqui especificamente porque esse é muito crítico. Então, primeiro, caixa. Segundo, vendas, e tem vários indicadores do planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, que tem impacto direto nas vendas. E o terceiro, rentabilidade ali ou lucro. A empresa está o tempo todo perseguindo estes três indicadores. E por que eu falei que em um momento ela vai para um lado, em outro ela vai para o outro? Porque tem empresa que abre mão da rentabilidade para crescer mais rápido. Então, isso pode ser uma decisão ali a ser tomada. Eu vou abrir mão de rentabilidade, porque eu vou investir mais em marketing, investir mais no time comercial e vou crescer mais rápido. Então, a empresa escolhe ali, os líderes da empresa, né, escolhem para que lado eles vão seguir e em qual momento eles vão perseguir cada um desses indicadores. E por que é importante você conhecer isso? Porque esta é a língua da empresa. Este é o idioma que a empresa fala. É o idioma que a alta liderança fala o tempo todo. Fluxo de caixa livre, rentabilidade, ali lucro, né? Aí entra a margem de contribuição, entra EBITDA, vários indicadores ali de rentabilidade e vendas. Então, conversão, aumento de venda, retenção de cliente, tem vários indicadores ali que impactam diretamente a venda. Então, estes são os três blocos que a empresa persegue constantemente. Ok? Então, eu vou recapitular aqui. Quando você olhar para os seus indicadores ali no planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, lembre sempre destes três blocos. Sempre, sempre, sempre destes três blocos. E se você for dar um salto, se você quiser fazer uma pesquisa, eu vou citar duas empresas, tá? Para você entender como isso é importante e como estas áreas, as áreas que a gente trabalha aqui, são críticas e são importantes. Eu vou dar o nome de duas empresas que constroem soluções, constroem softwares para planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Eles chamam isso de supply chain orchestration, então orquestrar a cadeia de suprimentos, vai muito além de planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Que empresas são essas? Pesquise o nome dessas empresas. O9 Solutions, então O9 Solutions é uma, e a outra é a Kinaxis. E por que eu estou falando para você pesquisar estas empresas? Porque se você for olhar
Quais são os benefícios que elas prometem, que elas falam que entregam? Todos os benefícios estão conectados com fluxo de caixa, rentabilidade e vendas. Todos, tá? E a O9 Solutions é uma mega empresa gigantesca, uma empresa de software que está nas principais operações aí do mundo, nas maiores empresas do mundo, elas usam softwares da O9 Solutions ou da Kinaxis, são as duas principais. Então, se as grandes empresas estão falando isso, e grandes empresas que, que lidam, que desenvolvem plataforma, software para orquestrar a cadeia de suprimentos, e aí orquestrar a cadeia de suprimentos passa também pelo planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Se eles estão falando isso, claro que nós aqui a gente precisa conectar esses indicadores a tudo isso. E por que eu estou falando isso? Para trazer aqui um endosso para você. Você não precisa acreditar só no que eu estou falando, tá? Essas grandes empresas falam exatamente a mesma coisa. Talvez falem de outra forma, falem em redução do capital alocado na operação, falem de outro jeito, mas a mensagem que essas empresas passam é exatamente a mesma, ok?